Você está ouvindo TNCast da Terranet. É a musiquinha do começo da Marvel. E aí, Rua? Cara, finalmente estou de volta. É o seguinte, Rua, tu viu o vídeo que eles soltaram? Cara, eu vi o vídeo, eu assisti de novo agora. E, sinceramente, o início foi aquela emoçãozinha, né, pra gente que tá com essa saudade de ver a Marvel no cinema. As cenas inéditas dos filmes, e principalmente as primeiras cenas mostradas do filme dos Eternos, a gente não tem nenhuma imagem, assim, tipo, espetacular dos Eternos, nenhuma cena, desde a Comic Con de 2019. O pessoal que foi pro painel de 2019, na Comic Con, que teve muita coisa da Marvel legal, teve o privilégio de assistir meio que o primeiro teaser, né? E, finalmente, a gente tem alguma coisa pro público inteiro. Isso então, que eu queria saber, essas cenas que mostrou, são cenas do teaser que apareceu pra vocês? Então, teve uma parte que apareceu, que eu me lembro, né, que apareceu a galera reunida lá. Eu lembro dessa cena no teaser, mas teve uma cena que apareceu a Angelina Jolie com aquela espada reluzente lá, eu fiquei... Isso daí não tinha aparecido no teaser. Eu fiquei, tipo, bem animado com esse filme, porque eu tô animado desde ter assistido aquele teaser. E foi muito legal eles finalmente divulgarem alguma coisa. Eu acho que a gente pode esperar mais um trailer agora no meio do ano, né? Porque o filme tá previsto pro final. Então, com certeza vai sair alguma coisa nova sobre os Eternos aí também. Sim, sim. Eu acho legal como eles fazem esses conteúdos exclusivos pra cada eventualidade, né? Por exemplo, vocês viram um conteúdo lá que ninguém mais vai ver. Os trailers que eles soltaram, ninguém mais vai ver aqueles trailers. Eu já reparei que eles fazem isso. Isso é muito legal, cara, pra pessoa ter realmente a experiência da hora. Então vamos lá, vamos aos filmes alguns que já estavam confirmados, né? E os próximos, vai, em ordem. Um que já era pra ter saído, né, ano passado. 2020 não teve filme da Marvel no cinema, né? Infelizmente não, a gente ficou nesse vai ou não vai do filme da Viúva Negra, né? A gente até pensou que ia ser lançado no streaming, mas a Disney Plus foi lá e segurou e falou, não, esse filme tem que ser pro cinema. Eu acho que a Marvel ela não faria algo do tipo de lançar um filme no streaming. Eu acho que eles estão querendo a bilheteria, eles estão querendo os fãs de volta pra lá. É muito aquilo, né? Tipo, imagina... Eu acho que eles não querem que a gente perca a experiência. Isso é bem coisa Disney, pra falar a verdade. Porque tem muito filme que tá lançando agora em streaming e que a gente fica, putz, queria ter visto isso no cinema. O próprio caso aí da série do Falcão e Soldado Invernal, aquele final lá quando ele aparece como Capitão América, não é spoiler, galera, já tem mais de uma semana. A Disney já postou essa foto lá no Instagram deles. Mas, pô, cara, eu queria muito ter visto aquela cena no cinema. E não teve, né? Enfim. Pois é, uma coisa que a gente não pode duvidar é que as séries da Disney Plus no geral, né, não só da Marvel, mas como os lançamentos de Star Wars que vão vir também, são um belo de um conteúdo, tipo, totalmente cinematográfico, né? Eles não pecaram em nenhuma produção. Então, tem muita cena mesmo das séries da Marvel que realmente seria muito melhor a gente ter assistido no cinema. Essa daí é uma delas, eu acho que é aquela parte em que a Wanda, ela vira a Feiticeira Escarlate mesmo, ela mostra o uniforme. Aquilo ali seria espetacular numa telona grandona mesmo do cinema. Mas sim, cara, Viúva Negra é um negócio que desde o primeiro filme do Vingadores a gente fala, poxa, eu queria ver um filme da Viúva Negra, eu queria ver a história dela. Porque eles ficam mencionando aquela coisa lá, ela e o Gavião Arqueiro ficam mencionando aquilo e tipo, a gente não sabe. Aí chega no Era de Ultron, no trailer, a gente, pô, finalmente vão contar a história dela. Conta mais ou menos, né? Aí, pô, cara, por que não tem um filme da Viúva Negra? Sendo que acontece, né, que eles tinham um contrato de pelo menos 8 filmes com a Scarlett Johansson. Só que ela morreu no 7º filme. Então ela precisava completar o 8º filme. E aí, bota o filme solo dela e aproveita e apresenta a Helena, né? Que é a Florence que, pô, eu tô muito animado pra ver ela. Sim, eu tô muito animado porque eu espero que, assim, pelo menos em questão da atriz, né, por ela ser uma de uma atriz,
a gente espera que ela seja uma ótima pessoa para receber o manto da Viúva Negra, né? E quem sabe ela vai chegar lá, porque tem a questão da equipe, que eu esqueci o nome lá da galera do Canadá, junto com o Capitão, com ela, e tem mais personagens que aparecem, na verdade, na HQ e nos desenhos, mas tem mais personagens dessa equipe com a Viúva Negra, então é uma equipe que pode se juntar e aparecer no CM e ter uma relação com os Vingadores, os novos Vingadores, né? Ia ser muito legal isso. Então, ela ser a nova Viúva Negra, eu acho que vai ser um ótimo plano para a história dela na Marvel. Uhum. E tem outra coisa também, que eles estão colocando todos os Capitães Américas alternativos, né? Eles estão aparecendo aos poucos, né? Logo na série do Falcão e Soldado Invernal, o foco foi o manto do Capitão América, então você teve o agente americano, John Walker, aí teve também o Bucky, que já foi Capitão América, mas na série ele assumiu como Lobo Branco, muito melhor, inclusive. E o Sam agora, e teve o Isaiah Bradley, né, que apareceu lá, que foi o primeiro Capitão América negro. Se não me engano, eu acho que na série da Jessica Jones aparece o Capitão América da Guerra do Vietnã, com o nome Bazooka. É um cara malucão. Ele é tipo o John Walker também, um cara doidão lá também. Mas, além disso, tem os outros capitães que são dos outros países, né? Tem o Capitão Britânia, que ainda não apareceu, e tem o soviético, que é o Soldado Vermelho, né? O agente vermelho, não sei. Que é o pai da Viúva Negra. Guardião Vermelho. Sim. É muito legal porque, tipo assim, a Marvel, ela tá mesmo investindo, ela tá deixando claro que, tipo assim, eles fecharam um ciclo pra começar um novo. Mesmo que tenha personagens que apareceram nessas fases anteriores, eles estão lançando personagem novo, tipo, a torta direita. Não tá faltando personagem. Eles têm muito personagem, tem que aproveitar, tem que lançar mesmo. Agora eu tava vendo aqui, né, sobre a diretora da Viúva Negra, que é a Kate Shortland, que ela comentou, alguns anos atrás, né, antes de sair o trailer, que quando contrataram ela pra fazer o filme, falaram assim, a gente tá te contratando pra ter uma diretora pro filme da super-heroína e tal, você pode dirigir, preparar, escrever todas as partes da Viúva Negra e pode deixar as cenas de ação com a gente. Ela falou assim, ela mandou pro Kevin Feige assim, então peraí, então quando chegar a parte dos meninos se divertirem, eu tenho que entregar pra vocês, Mas tá aí, né, a Marvel, ela tem a direção dos Eternos com a primeira mulher que ganhou um Oscar. Gente, isso daí é excepcional. Então, tipo, dá pra ver que pelo trabalho da mulher, Eternos vai ser um filme impecável também. Com certeza. Que fizeram até um meme, né, do Scorsese. Imagina a cara do Scorsese vendo a Chloe Zhao ganhando o Oscar e, caramba, o próximo filme dela é da Marvel. Ai, meu Deus. Deixa eu só ver se tem algum confirmado novo, né? Porque eu acho que a gente comentou sobre o filme da Viúva Negra ano passado, né? Quando a gente esperava que fosse sair no Disney Plus e tal. A gente comentou assim, bem breve. Scarlett Johansson como a Natasha, Florence Pugh como a Helena, David Harbour como Guardião Vermelho, William Hurt como o General Royce, eu não sabia que ele ia aparecer, Ray Winstone como o Dreykov e a Rachel Weisz como a outra Viúva Negra, né, a Melina Vostok. E tem o treinador, né, que, se não me engano, ele vai ser o Oliver Richters. Não, o Oliver Richters, ele tá no elenco, mas não foi confirmado, mas não tem o ator que vai ser o treinador, então estão achando que pode ser ele. E o Robert Downey Jr., olha, essa eu não sabia. Eu também não sabia que ele ia aparecer no filme, mas eu achei interessante, né? Porque, se eu não me engano, o filme da Viúva Negra ele se passa logo depois de Guerra Civil, né? Um pouco depois, tem cenas que se passam depois, em 2016. Então, faz parte da história. Sim, ele pode mostrar um pouco da origem da Viúva Negra, então, antes do Homem de Ferro 2, e talvez por isso tenha uma participação pequena do Robert Downey Jr. Pelo visto, então, esse foi o último filme dele na Marvel, né? Não foi exatamente Vingadores. Meu filho. Todo filme vai ser o último filme dele na Marvel. Eu tô muito Marvete hoje, até parece que bateu um espírito Juan em mim. Eu achei que eles iam botar mais referências ao Homem de Ferro naquele trechozinho inicial, mas não botaram, então fica aí, no né? vídeo. Descanse em paz, Homem de Ferro, e esquecemos você. Meio que foi isso que eu senti assim no início. Mas Viúva Negra, expectativas altíssimas há muito tempo, não é mesmo? A gente foi lá... Sim. Na Comic Con, vimos algumas coisas e achamos que ia vir logo, veio a pandemia.
Conta aí um teve um pouco. trechinho. Mas assim, não foi o que mais me marcou, não, tá? Porque o que mostrou lá foi o que mostrou logo depois. Foi o que eles liberaram. Não foi tão inédito, assim. Mas Viúva Negra, eu acho que a grande questão de Viúva Negra é a expectativa. Expectativas foram criadas, espero que sejam alcançadas. E acho que não vão ser. Mas é isso aí, expectativas. Viúva Negra, 9 de julho, esse ano. Eu tô confiante porque, tipo, a Viúva Negra é uma boa personagem e é uma personagem que a gente tava esperando pra ver o filme solo dela desde 2011, né? Desde 2012. 2011. Expectativas. É só isso que eu consigo pensar. Tô doido pra saber a história de Budapeste. Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. Pois é, isso que eu tô assim, porque assim, aqui tá, né, que talvez o treinador seja esse outro ator que não tá confirmado ainda. E não tem nenhuma menção ao Jeremy Renner no filme. Ele não tá na lista. Pode ser uma surpresa. Porque, cara, a gente precisa saber qual é a droga desse histórico deles dois, né, cara? Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Cara, esse, vou te confessar, pra muita gente, talvez, muita gente que gosta muito da Marvel, talvez não tenha sido uma surpresa, mas pra mim foi uma surpresa do caramba quando eu vi esse trailer, cara. Pô, eu achei sensacional, eu não tava esperando aquilo tudo, de verdade. Eu imaginei, tipo assim, eu fiquei com o pé atrás, porque eu não saberia como seria a produção de uma história oriental mostrada pela Marvel Studios, né? Porque o que a gente tem de oriental, assim, na Marvel, foi a série da Netflix do Punho de Ferro. Então, tipo assim, foi uma coisa que deixou a gente meio traumatizado, né? Mas assistir o trailer, assistir a escolha de elenco, a produção desse filme foi um alívio, né, pra gente, porque parece que eles estão valorizando muito toda a história que tem na HQ e muitas referências, né? Com certeza, cara, esse filme vai ser muito bom mesmo. Eu tô vendo aqui que o diretor, é o Destin Daniel Cretton, ele é asiático, mas ele é nascido no Havaí. Pelo visto, a filmografia dele é de filmes, assim, com uma vibe mais asiática mesmo. E aí a gente tem, né, nesse filme, que é o que eu mais tô esperando, na verdade, é a aparição do verdadeiro Mandarim, né? Isso mesmo. Cara, aquele lance lá dos 10 Anéis, né, eu fiquei pensando assim... Isso é muito parecido com o lance do Mandarim. Eu acho que, assim, vai ser uma troca da gente ter tido aquela experiência horrível do Mandarim em Homem de Ferro 3, porque eu assumo isso. Homem de Ferro 3 foi um filme que eu curti, mas eu me decepcionei muito, principalmente por questão desse vilão. Mas que tenha pelo menos uma referência, tipo assim, esse daqui é o Mandarim, aquele cara lá, o Killian, ele só pegou a história desse cara e fez merda. Porque, pô, o Mandarim é muito maneiro mesmo. Pois é, não, o Mandarim, ele tá confirmado do filme mesmo, ele é o Tony Leung, né, que é um ator asiático mesmo, conhecido de filmes asiáticos. Aquele cara que aparece no trailer, ele é o Mandarim mesmo. A desinformação aqui, olha, descarada. Marvete, você já foi melhor. É o que a pandemia faz com a gente. E quem mais que tá no filme? Eu, sinceramente, eu não conheço muito do universo do Shang-Chi, então eu não sei muito o que falar. Mas, como a gente falou, é o elenco inteiramente asiático, o diretor asiático. Então, assim, somos confiantes pra ver eles fazerem alguma coisa mais interessante do que foi o Punho de Ferro, né? E pelas imagens, eu achei lembrando mais o Doutor Estranho, não sei. Tem algumas coisas ali que me lembrou muito o cenário do Doutor Estranho. Talvez por gravar no Tibete, talvez, não sei. É um filme de estreia, né? Então a gente tem mais ali pra esperar do que pensar até o que pode vir, porque não tem muito o que comparar. É um filme de estreia com um herói novo, com um elenco praticamente todo novo, uma direção aí que a gente não viu ainda em filmes da Marvel, então acho que é mais esperar pra ver e depois a gente volta aqui e comenta, mas sim. Filmes de estreias da Marvel, assim, eu acho que sempre causam uma expectativa muito alta. Marvel é sinônimo de expectativa, né? Mas também trazem coisas muito interessantes. Um grande exemplo disso, pra mim, foi o Homem-Formiga e a Vespa, que era um filme que tava assim, Paul Rudd vai ser uma comédiazinha de herói e tal, mas tá aí e acabou de ser anunciado mais um filme do Homem-Formiga e a Vespa. Então, filmes de estreias é pra gente ficar ligado e voltar depois de falar deles.
Não, o próprio Doutor Estranho, quando lançou, foi um filme que eu gostei muito de falar. Porque, tal como WandaVision, foi uma obra da Marvel que eu fiquei assim, cara, eu não vou procurar pra ler quadrinhos disso antes de ver isso. Eu quero realmente ver da forma como eu sei hoje, né? Com um pouco que eu sei hoje. E aí, tipo, pra ver o que vai me surpreender. E eu acho que esse filme vai ser nessa vibe mesmo. Vai ser um filme de um herói que a gente não tá acostumado, um herói que a gente não conhece, e ele vai surpreender, e é isso que eu espero. Shang-Chi, 3 de setembro, e agora 5 de novembro, que é o Eternos. E aí agora vocês me contem o que vocês viram aí do Eternos. Esse foi uma loucura, com saudades, com saudade desse momento específico, porque muito se falava de Eternos, elenco grandioso, Angelina Jolie no filme de herói, e muita coisa, né, tava ali por trás, a gente não sabia muita coisa, e na Comic Con eles trouxeram o primeiro trailer. Tinha muita informação, muita cena, muita loucura, e ficou todo mundo com a expectativa gritando lá, tipo, uau, queremos ver. Eu, principalmente, fiquei louco com esse filme, porque aí vou contextualizar porque eu quero muito ver Eternos, porque minha expectativa agora com a data tá maior ainda. Eternos é uma porta de entrada para os X-Men, para quem não sabe, porque vai ser uma primeira abordagem de mutantes dentro da Marvel depois que tudo se juntou. É um desejo muito grande meu ver o X-Men na Marvel, na Disney. É o que todo mundo tá esperando até agora, né? Não aguento mais, anunciaram o Quarteto Fantástico e não tem nada dos X-Men, né? Vamos lá. Então, e ainda terminam esse anúncio com isso. Tem um anúncio aí que eu vou comentar, daqui a pouco, que pode ter um X-Men sim. Aí vai lá, continua. Mas aí é isso. O trecho que eles passaram foi o trecho com algumas cenas novas. Aquele foco na Angelina Jolie, que ela tá com uma espada. Eu acho que é uma espada. É uma cena nova que a gente não tinha visto, dá pra ver mais o perfil dela ali, como que vai ser. Mostra um pouco qual vai ser a história do filme, né? Tem ali um iniciozinho que vai mostrar, eu não lembro agora o nome dos personagens especificamente, desculpem, mas vai mostrar quem que começa com os Eternos e no final com eles já todos juntos. Aquela cena final que aparece um fundo com eles todos ali na frente, acredito que seja mais pro final do filme, sim, e não seja algo de meio de filme, seja mais pro final, porque acredito que o Eterno seja... Exato. Seja um filme de começos também, assim como os outros que a gente tá vendo. Eles vão apresentar os Eternos com uma conclusão muito estrondosa, mas que vai deixar brecha para um próximo filme. Essa é a linha que eu acho que vai acontecer com os Eternos. Expectativas lá em cima. Eu só quero ver a Jolie, loura, linda, super heroína. Eu concordo bastante com essa linha de raciocínio. Eu acho que vai ser exatamente tudo isso que a Isadora falou, né? A gente sabe que as produções da Marvel, elas sempre têm um início, meio e fim, literalmente, né? O início mostrando a introdução do personagem quando é um filme como esse, de origem, né? Mostrando de todos os personagens, nesse caso. No meio, como eles vão se conectar. E no final, uma grande batalha. Então a gente pode esperar isso. Talvez a gente não tenha que esperar, sabe, um uniforme estrondoso ou algo do tipo, uma equipe super unida, como foi nos Vingadores, né? Mas eu acho que vai ser exatamente isso, vai ser uma questão de origens, e eu tô esperando muito por isso, da citação dos mutantes, finalmente, no universo cinematográfico, que a gente tá esperando isso, né? A gente tá esperando isso do Quarteto Fantástico também, do universo místico, na questão dos vilões e anti-heróis e heróis, né? Como o Galactus, o Devorador de Mundos, o Surfista Prateado, que é um personagem que eu sempre gostei muito, desde da aparição dele no Quarteto Fantástico lá, de 2000 bolinha. Então, eu tô torcendo muito por esse universo místico dos Eternos. Né? O Nova, inclusive, quando a gente chegar em Guardiões da Galáxia, não me deixe esquecer de falar sobre ele. Tá bom. Agora a gente entra em Homem-Aranha, que é esse ano ainda, gente. 17 de dezembro. Então tem 4 filmes da Marvel pra esse ano ainda. Nossa, cara, tudo pro segundo semestre. Vamos lá, como é que vai ser? Eu achei que até que demorou pra vir esses filmes, porque eles tiveram adiamento por causa da pandemia, mas eu pensava que ia vir alguns ainda nesse primeiro semestre, assim, alguns que eu digo mais, né? Uma coisa que vale ressaltar sobre essas produções, né, os Eternos, ele já estava previsto desde do anúncio para novembro de 2021. Foi um filme que a Marvel já estava prontinho na gaveta para lançar agora esse ano. Eu lembro que Homem-Aranha, o terceiro filme, né, da trilogia, seria lançado no verão dos Estados Unidos de 2021, ou seja, era para ser lançado agora em julho. Só que como atrasou o final das gravações por conta da pandemia, eles tiveram que adiar o filme da Viúva Negra e lançaram Homem-Aranha para o final do ano, né? O que deixou a gente um pouquinho mais especulando o que estava acontecendo, porque tinha que ter essa cronologia de acontecer depois de WandaVision, porque a gente tem essa certeza de que o que vai acontecer em Homem-Aranha também vai interferir no Multiverso da Loucura, no filme do Doutor Estranho. Então, deixou a gente só mais hypado para esse filme, né? Não sabemos o que vai acontecer,
mas a gente tá hypado. É só ficar de olho nas redes sociais de Tom Holland, ele sempre solta spoiler. Não, mas ultimamente eles não estão nem contando pra ele, né? Eles não contaram pra ele se teria o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, coisa que não tá confirmada ainda, mas eles já foram vistos no set. Não sabemos. Eu acho que agora quem vai pegar esse lugar do Tom Holland de lançar spoiler é o próprio Julian, que fez o Billy na série de WandaVision, porque ele confirmou, possivelmente, de que tá no filme do Doutor Estranho. Então acho que assim, né? Não deixa roteiro com as crianças. Poxa, Juan, eu não precisava saber dessa. Eu queria essa surpresa. Não deixa roteiro com criança, é isso que a Marvel tem que aprender. Meu Deus, com criança. Tipo, o Julian e o Tom Holland, que é mais, sei lá, da idade do Juan. Tudo igual. Mas aí, Spider-Man No Way Home não tem título traduzindo ainda. Eu não consigo nem imaginar uma tradução que serviria... É Sem Caminho de Casa, eu acho. A Nubra postou no canal, pra quem tava perguntando, o canal ativo vai voltar ativo agora. Então o canal tá ativo. E a Nubra postou um vídeo falando de todas as confirmações do novo filme do Homem-Aranha. O Peter Parker, o Tom Holland volta, a Zendaya volta como MJ, o Jacob volta como o Ned, a Marisa Tomei volta como a Tia May. E aí você tem algumas surpresas, que é o Jamie Foxx voltando como o Electro. A gente não sabe se ele vai ser realmente o Electro do espetáculo Homem-Aranha 2 ou se vai ser uma nova versão do Electro, né? O Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, o Alfred Molina como Dr. Octopus, e tomara que seja a mesma versão do Homem-Aranha 2, apesar de que ele morreu. Aí o John Favreau como o Happy Hogan, aí tem o Tony Revolori, que é o Flash. O irmão do Tom Holland vai estar no filme também, o Harry Holland. Será que essa questão dos personagens nos outros filmes do Homem-Aranha pode ser alguma coisa, tipo, eles não estarem atuando e sim eles aparecerem em trechos que já foram usados nos outros filmes? Porque pode ser, tipo, uma viagem no tempo muito louca do Tom Holland lá nas linhas temporais, e aí ele, nessas linhas temporais, ele encontra essas coisas e aí vai aparecer, tipo, trechos. Porque pra você botar trechos de algum ator no seu filme, você tem que botar ele no seu crédito nos direitos. Pode ser isso? Será que seria isso? Seria muito viagem. Uma ótima teoria. Mas será que tipo, eles anunciariam com tanta importância assim, só pra usar o trecho, sabe? Tipo, Alfred Molina e Jamie Foxx são no Homem-Aranha, sabe? E eles nem confirmaram outros atores que vão estar no filme ainda. Eu ponho, assim, a Marvel adora trollar os fãs e adora, novamente, botar expectativa. Então, assim, deles não duvido nada. Não, mas, Se for só um trecho, não duvido nada. Mas, por exemplo, coisa que foi trollada recentemente, né? O Ivan Pires, ele não tava nem no elenco, né? Ele foi uma aparição surpresa. Aí sim, aí foi o público que criou a expectativa da aparição surpresa dele. Agora, se eles tivessem anunciado antes e aí a expectativa fosse criada, aí eles não poderiam falar, tipo, foi vocês que criaram a expectativa. Eu acho que eles são mais sacanas mesmo. Eu sempre espero o pior. Eu acredito muito nessa teoria. O que ela falou é muito interessante, porque se a gente pensar de que o enredo do filme do Homem-Aranha tem tudo a ver com o multiverso, seria muito interessante, né? Porque a gente tem um vilão de cada universo do Homem-Aranha no cinema, que foi do Espetacular e do Tobey Maguire. Então, tipo, a questão de aparecer os Homens-Aranhas, aí a gente já não pode falar muito, né? Mas de ter os atores confirmados é muito interessante dessa questão do multiverso. Uma história que eles abordam do Homem-Aranha, tanto no jogo e no desenho que tem da Disney, é sobre o Dr. Octopus, ele tá manipulando a questão do multiverso ali, né? Porque ele rouba, pelo menos no desenho, né? O que acontece é que ele rouba o Sítio Perigoso, que é um dispositivo mágico que dá o acesso a outras dimensões, e aparece nesse desenho a questão do Aranha-Verso, que são os personagens que a gente viu no desenho da Sony, na animação da Sony. Então, acho que se, por exemplo, o Dr. Octopus no filme tiver um pouquinho dessa questão e de estar ali para criar o Sexteto Sinistro, que é uma coisa que a gente está esperando na história do Homem-Aranha há muito tempo, eu acho que seria muito interessante, né? Por ele ser o personagem de uma outra dimensão. O Aranha-Verso dos quadrinhos também começa com uma treta por causa do Dr. Octopus. Que o Dr. Octopus estava no corpo do Peter Parker, com aquela parada. Que eles tinham trocado de mente. É mais bagunçado ainda. Enfim, eu tenho medo até do que pode fazer com isso. O Homem-Aranha é o gancho, mas o gancho bagunçado da Marvel, né? É o que consegue seria engraçado, tudo, cara. mas ao mesmo tempo é uma bagunça. Seria engraçado ver o Tom Holland comportando como o Alfred Molina e o contrário também.
Seria divertido, mas eu acho que o Tom Holland ainda tem bastante tempo de Marvel por aí, sabe? Acredito que eles tenham acertado finalmente no nosso Peter Parker, tá? Eu tenho minhas ressalvas porque eu gosto muito do Tobey Maguire, mas eu acho que eles encontraram no Tom Holland o Peter Parker da geração, sabe? Desse momento da Marvel pra agora. Então, quem sabe a gente não tem vários outros filmes aí de Homem-Aranha após esse também, né? Eu acho. Normalmente eles fazem um contrato com esses atores principais, né? O Robert Downey Jr. e o Chris Evans, eles tiveram um contrato para 9 filmes. E eles atuaram em 9 filmes, né? Os outros dos Vingadores principais, eles tiveram um contrato para 8 filmes. Se o Tom Holland tiver também um contrato para 8 filmes, então vamos lá. Até agora ele apareceu em Guerra Civil, Homem-Aranha, Guerra Infinita, Ultimato e o Homem-Aranha 2. Aí vai pro terceiro agora. Então ainda vai faltar mais 3 filmes. 2 ou 3 filmes pra ele aparecer, né, talvez. Nem que seja um desfecho, mas talvez ele possa botar aqui nessa lista o Doutor Estranho, né? Aí o Doutor Estranho... Que é o próximo anúncio. Não é? Foi o próximo da lista. Isso aí. Que aí a gente já chega em 2022. Doutor Estranho, Multiverso na Loucura. Então, olha aí, Isadora. Tu sabe quem é o diretor desse filme, né? Sei? Não sei. Não sabe? Ele é o Sam Raimi, o diretor da trilogia do Homem-Aranha. Ah, pode crer. Verdade. Aí, tá vendo? Tobey Maguire. Aí, Juan, tem uma confirmação aqui que eu não tinha visto no elenco aí do Doutor Estranho, que vai ter a América Chaves. Vai ter uma menina que vai ser a América. Eu não sabia disso. Um dos assuntos que eu tô doido pra lançar logo é porque tô anunciando aqui agora que eu tô planejando um vídeo pra ser lançado em breve, talvez semana que vem ou na próxima, sobre os novos arcos e o futuro da Marvel, tanto no CM quanto no mundo das séries. E é muito interessante você estar apontando isso, porque um dos principais assuntos é a introdução dos Jovens Vingadores no universo Marvel. Então, ela tá confirmada, né? Ela vai aparecer, ela também tem relação com os Eternos e tudo mais. Então é muito bom terem confirmado isso, terem confirmado a atriz e tudo mais. E tá aí mais uma personagem dos Jovens Vingadores que pode aparecer no filme do Doutor Estranho, né? Porque a gente tem essa esperança de aparecer os gêmeos também. Lembrando que os Jovens Vingadores que já apareceram até agora, né? São os gêmeos, né? Os filhos da Wanda. Aí tem o Patriota, que apareceu no Falcão e o Soldado Invernal, né? Aí vai vir a Gavinha Arqueira. A Lady Locke também é dos Jovens Vingadores. Ela tem relação com a história, mas o personagem dos Jovens Vingadores mesmo é o jovem Loki, né? Que é o Loki de 14 anos. Que a gente tem a esperança de que apareça, né? Porque tem esse lance aí das linhas do tempo, então acho que ia ser muito legal. Então acho que dá pra contar com ele e a Miss Marvel também. A Miss Marvel. E tem a filha do Homem-Formiga também, né? Sim, ela vai aparecer enquanto Mania. Já foi confirmado que ela vai ser uma das personagens principais do filme também. Isso aí. Então, Doutor Estranho vai ser aquele filme que vai ser uma bagunça também. E com certeza. No final vai estar assim: ok, Marvel, toma todo o meu dinheiro e me põe aqui preso por mais 10 anos vendo filme. A galera tá comentando que o filme do Doutor Estranho, na verdade, vai ser pra consertar a bagunça que acontece em WandaVision e Homem-Aranha, né? Isso que eu tava pensando. E eu ia responder agora até um negócio que a Isadora tava falando agora, porque no filme anterior do Homem-Aranha eles também ficaram pintando com essa coisa de multiverso e no final não era, né? Vamos ver. Tá no título agora, pelo amor de Deus, né? Verdade, agora tá no título. É o multiverso da sua mente. Ai, meu Deus. Porque a loucura tá a ver com a mente. Se foi isso eles não mentiram. Isso aí. Já falaram bastante coisa. Thor vai continuar como aquele Thor indigno, e aí vai ter um protagonismo maior da Valkyria, e vai voltar a Natalie Portman como a Jane Foster, confirmada como poderosa Thor. Aqui ela tá confirmada como poderosa Thor. E vamos de E aí tem o Christian Bale como Gore, o carniceiro dos deuses. Chris Pratt, o Senhor das Estrelas. A Lady Sif, Jaime Alexander, vai voltar. Pô, finalmente, né, caramba? Amantes do Guardião da Galáxia, o Drax, a Nebulosa. O Shangan vai fazer outro papel. E o Jeff Goldblum como o Grão-Mestre do Thor Ragnarok, né? E a direção volta a ser do Taika Waititi, então já vai ser bom, pronto. Precisa falar muita coisa não. Interessante, né? Você apontar a direção do Taika, a gente tem
também, com certeza, tá bem explícito de que Thor, Amor e Trovão vai ter total correlação com os Guardiões da Galáxia, e eu espero que tenha a ver com o filme do Guardiões da Galáxia Volume 3, que seja meio que uma continuação desse arco, né? Então, a gente sabe que o filme vai ser impecável. Depois de Thor Ragnarok, eu tenho muita esperança com a história de Thor. Isso aí. Eu quero ver muita luz, muita luta, muita roupa legal, piadas horríveis, arco-íris, de LED. Quero isso tudo no Thor. Se não tiver isso, tá, vai embora. Lembrando que a nossa identidade visual desse ano tá quase totalmente inspirada em Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia, né? Verdade. E aí a gente tem também, nesse mesmo filme, o Matt Damon, o Sam Neill e o irmão do Chris Hemsworth, o Luke Hemsworth. E a Melissa McCarthy também. O Matt Damon, o Sam Neill e o Luke vão estar fazendo os atores que fazem o Loki, o Odin e o Thor, naquela peça que Asgard costuma fazer, né? Eu não sei como Asgard morreu, né? Mas os Asgardianos agora estão na Terra. Será que eles viraram atores famosos? A tour mundial da história do Thor no planeta Terra, com Asgardianos. E a Melissa McCarthy vai ser a Hela na peça que eles vão estar fazendo. Pelo menos uma cena de comédia já tá entregue. E tem o último que foi confirmado, que foi o Russell Crowe como Zeus. Ou seja, finalmente eles vão introduzir mitologia grega. Mais um motivo pra gente pensar nos mutantes, né? Porque a gente sabe que o Wolverine e o Hércules ali, né, já teve uma relação. É verdade. Wolverine confirmado. Olha só, agora a gente vai entrar nos filmes que não tem, assim, quase nada sobre eles, né? Não tem foto, não tem quase elenco, sabe? Só tem diretor, tem algum elenco que a gente sabe que vai voltar, mas, assim, tem data e é no máximo isso. Agora a gente vai pro filme mais tocante desses anúncios aí. Tava todo mundo na expectativa, né, do que eles iam fazer, que é o Wakanda Forever. Cara, quando apareceu esse título, esse realmente foi o primeiro título que não tinha sido confirmado ainda, que é o Wakanda Forever, com a direção do Ryan Coogler. Eu ainda não vi o elenco, eu ainda não tive coragem pra ver como que tá o elenco. Mas, vamos lá, antes de falar sobre isso, o que vocês esperam? Tem várias teorias aí, né? Eu tô com um mix de sentimentos com esse filme, assim, um pouco de medo e um pouco de felicidade por ver um filme com esse título, mas um pouco de medo está relacionado ao quanto que eles vão conseguir andar com a história sem parecer apenas um ode ao Wakanda e ao Pantera Negra, sabe? Sem se parecer apenas uma homenagem muito bonita. Porque, assim, a história do Pantera Negra, da irmã dele, toda a parte de Wakanda, ela é muito importante. A gente viu, por exemplo, agora no Falcão e Cidade Invernal, a presença deles e toda essa parte de lidar com os vilões. Só que botaram um título Wakanda Forever, o que eles vão querer passar pra gente? Vai ser uma homenagem? Ou vai ser mostrando que o Wakanda está em todos os lugares, como a gente viu no Capitão e Falcão? No Capitão América. Mas eu fico muito com essa questão, né? De qual o caminho que eles vão andar? Porque a gente não tem nenhuma informação até agora. Eu espero que seja nesse caminho do Wakanda está em todos os lugares, por isso Forever. E que eles estão ali por detrás de tudo, sabe? Que os vilões estão sendo presos, mas onde estão esses vilões? Eles estão lá junto com a Wakanda. O que eles estão fazendo com essa galera que tá presa lá com eles? O que eles estão fazendo com as tecnologias? Porque agora o Tony Stark morreu. Então quem vai ser o dono das tecnologias de ponta dos Vingadores e afins? O Wakanda, que já mostrou que veio pra isso. Com o braço do Soldado Invernal, por exemplo. Então espero que seja assim. Se não for, eu vou ficar chateada. Você falou uma coisa interessante, porque eu não tinha parado pra pensar nisso. A Balsa, né, que é aquela super prisão lá de vilões, onde o Zemo tá preso, né, mostra que ele tá preso no final, ela foi criada pelo Homem de Ferro, né, no Guerra Civil. E quem tava administrando desde então, né, desde a morte do Tony Stark, seria a Pepper, seria os Wakandarianos, né? Realmente seria interessante mostrar isso. Tô nessa expectativa mesmo que seja que tenha a homenagem correta, né, no início e no fim, pra perda do Chadwick, mas que tenha essa história que a gente tá esperando de uma continuação do Pantera Negra, né? Porque para as próximas produções, a história do Pantera Negra são muito importantes mesmo, principalmente na parte de invasão secreta, né? Então, o que a gente tem que esperar é que eles façam um ótimo uso desse roteiro planejado que eles tinham antes do Chadwick morrer. Total. Então, teve um comentário da Lupita Nyong'o, se não me engano, que ela falou exatamente isso daí, que o diretor Ryan Coogler, eles estavam preparando já um caminho para esse filme e que, claro, com certeza, né,
O T'Challa estaria incluído, só que ela deu uma entrevista recentemente, semana passada, se não me engano, falando que eles mudaram boa parte do roteiro, pelo menos do primeiro ato do roteiro, para conseguir continuar indo para aquele norte, mas sem contar com o T'Challa, mas ao mesmo tempo fazendo, como a Isadora estava falando, uma homenagem a ele. Ela fala que o roteiro que está agora, ele presta muito respeito O Pantera ao Negra. ator. Chadwick Boseman. O Chadwick. Isso mesmo. Então até agora o elenco que tá é só a Lupita Nyong'o como a Nakia, a Danai Gurira como a Okoye, o Martin Freeman de novo como a Agente Royce, aí a Letitia Wright como a Shuri e o Winston Duke como o M'Baku, né, que é o outro que também briga pelo posto de rei de Wakanda, e a Angela Bassett como a Ramonda, a mãe do T'Challa. Quero muito destaque pra irmã do Pantera Negra. A Shuri, né? Pra Shuri. Quero destaque pra ela, merece o mundo, porque ela é muito boa. Até agora, nada confirmado sobre o Michael B. Jordan, que é o que a gente estava na expectativa se ele ia aparecer ou não. Porque quando o Chadwick morreu, o pessoal começou a falar, tipo, o Michael B. Jordan podia voltar e virar o Pantera Negra dessa vez, um pouco mais calmo, né? Eu tô pensando muito por isso, porque ele não morreu. Eu acho que ele não morreu, não mostrou ele morto. O Killmonger, você tá dizendo? Sim, exatamente. Não apareceu ele morto, né? Vamos lá. Se não Então, mostrou nos morto, quadrinhos- não tá morto. Nos quadrinhos, o Mandarim ressuscita o Killmonger, né? E agora que a gente tem um Mandarim de verdade daí pra aparecer, olha aí. Eu preferia que eles dessem o título de Pantera Negra, que é um nome super... que não tem gênero, pra irmã do Pantera Negra. Eu acho É um que super nome que caberia. funciona em qualquer língua até, né? Sim, não é um nome masculino nem feminino. E acho que é melhor do que trazer uma pessoa que foi conflituosa para o personagem principal no filme anterior. Mas, vamos ver, né? Eu tava esperando muito por isso, pela Shuri assumir o manto de Pantera Negra, seria muito legal mesmo. Mas, infelizmente, a atriz que interpreta a Shuri, ela deu um vacilo no ano passado, né, no final do ano passado, sobre aqueles comentários um pouco intolerantes em questão à pandemia e totalmente contra a vacina. Então, infelizmente, a atriz caiu um pouquinho de quesito, né, nessa Mas eu vejo questão. a personagem, eu deixo a Mas a atriz falar. personagem, eu acho que ela realmente seria a primeira pessoa que deveria estar ali, tipo, sendo cotada para ser a nova Pantera Negra. Seria perfeito mesmo se ela assumisse. Que o pessoal ficou esse tentando papel. empurrar ela pra ser a Coração de Ferro. E eu falei, gente, não. Não tem a ver com isso. Vai ter Will aí. Williams acabou, não tem. Vai ter uma série de Wakanda também, né? Tá na lista das séries também. Eu achei, inclusive, que o segundo filme de Pantera Negra ele ia ser cancelado por causa disso e que eles iam focar na série, o que eu acho que seria um caminho bom, que você não precisa ter, de fato, o T'Challa e você pode desenvolver todo aquele luto que eles têm pela morte do T'Challa e a discussão de quem vai ser o novo Pantera Negra, essas coisas todas. Inclusive, eu acho que seria muito legal se essa série lançasse antes do Wakanda Forever, né? Vamos ver, né? Eles ainda não mandaram o calendário das séries, né? Eles só anunciaram as séries. E ano passado, né? Não deram o calendário ainda. Outro dia a gente volta com uma live de calendário das séries. As séries que tem data, a última é Gavião Arqueiro, aí tem as outras que tem o ano, né? Que é Cavaleiro da Lua, She-Hulk e um especial do Guardião da Galáxia. Aí todas as que estão depois não tem data ainda, que é Invasão Secreta, Coração de Ferro, Armor Wars, né, que é do Máquina de Combate, Wakanda e uma outra sobre Echo. E qual é o próximo filme? Acho que faltam 2 anos. 4 filmes ainda. A sequência de Capitã Marvel vai se chamar The Marvels. Isso foi uma surpresa pra mim. Mas o que faz muito sentido, né? Porque você tem a Capitã Marvel, a Carol Danvers, que não foi apresentada no cinema como Miss Marvel antes de ser Capitã Marvel, e ela se tornou Capitã Marvel antes da Monica Rambeau. E aí, finalmente, a gente apresentou a Monica Rambeau, que não disse o título dela de herói ainda no WandaVision, né? Apesar da mãe dela ser conhecida como Photon e tudo mais, mas o título da Monica Rambeau ainda não existe. E tem também a Kamala Khan. Então a gente tem 3 Marvels aí, né? E aí, cara, a minha teoria, que pode ser uma maluquice, mas eu acho que até 2022 pode ter. Que existe uma outra personagem que também teve o título de Marvel, que pode aparecer, que é a Jean Grey. A Jean Grey também foi a garota Marvel. Vamos ver X-Men. Cara, isso faz muito sentido na minha cabeça, mas pra mim tem que ser agora. eu tinha dito que eu não ia mais teorizar o universo da Marvel, mas agora eu tô assim, cara, não, pra mim tá confirmado Jean Grey.
realmente, eu concordo com a sua teoria, Matheus. Eu acho que tem potencial. Pô, o nome desse, né? Né? Ele deixa super abrangente. A gente poderia ter outro personagem Marvel, só que seria um personagem masculino, né? Destoando essa questão. Que, não, na verdade é o Marvel Boy, que é um dos Jovens Vingadores, entendeu? Ele é meio que o primeiro Nova, né? Porque o nome dele é Novar, né? Que é um nome Kree, porque ele é um personagem Kree. Só Faz que... tudo sentido com a Capitã Marvel até, né? Exatamente. Só que é aquilo, tipo assim, eu vou deixar pra desenvolver um pouquinho mais disso em Guardiões da Galáxia. Só que tem um outro personagem que faz o personagem do Marvel Boy, que no caso é o Nova, né? Tem uns poderes parecidos. E eu acho que é esse personagem que eles estão focando que vai aparecer futuramente. O Marvel Boy, ele pode aparecer sim ou não nesse filme de The Marvels, né? Mas vamos ver. Eles estão focados em apresentar os Jovens Vingadores, então a gente não sabe o que esperar sobre esses personagens Marvel. Teria todos os Marvel. A Capitã Marvel, a Miss Marvel, a Garota Marvel, o Capitão Marvel, o Marvel Boy. Todos eles, gente. A família Marvel inteira. E aí o próximo, que é em fevereiro de 2023, já estamos em 2023, que é o Homem-Formiga e a Vespa, o Quantumania, que tem uma nova atriz fazendo a Cassie, a filha do Scott. É a terceira atriz que faz a filha do Scott já, né? Caramba, coitada. Sim. Mas as crianças crescem, né? Tem que mudar. E acredito que nesse filme vai ter passagem de tempo muito maior do que os outros. Não, eu até entendo isso, né? Substituir a criança, igual fez com a Mônica. Só que, pô, aí eles botaram a atriz que aparece lá em Ultimato e... Não, caguei pra ela. Caraca. Crianças crescem. Algumas atrizes têm agentes melhores do que as outras. É porque aquela garota realmente não tem nada a ver. Não parece com a menina, que era a menina criança. Não parece com eles. E não parece com a personagem da Cassie. A Catherine Newton parece com a criança e parece com a Cassie dos quadrinhos também. E aí o elenco do Homem-Formiga de volta. A Catherine Newton como a Cassie. E, olha isso, o Jonathan Majors como Kang, o Conquistador. Esse eu não sabia, esse eu vi agora. Guardiões da Galáxia 3 com o James Gunn. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eles, há 2 anos atrás, falaram que o James Gunn estava demitido e agora confirmaram o James Gunn, tipo assim, não, James Gunn nunca saiu, não. É isso. Cadê o pano? Ai, o James Gunn. Cadê esse James Gunn, né? Não, e o James Gunn, então, ele vai estar lançando o Esquadrão Suicida e o Guardião da Galáxia também, né? Com certeza, esse cara ali tá rico, ele pode ser de todas as franquias aí. Mas é porque já o tá estilo feito. dele, ele casa muito o estilo dele com o Guardiões das Galáxias. É muito difícil você mudar um diretor quando ele tem um estilo tão único. Assim, Ai, que é pô. Não tanto. Não passe no pano, de forma alguma, porque eu achei muito justo quando afastaram ele. Mas sim. Eu também entendo a Marvel trazer ele de volta e talvez com poderes, não sabemos, né? Isso é coisa interna, mas talvez ele tenha poderes um pouco mais restritos. Acesso a algumas coisas de uma maneira diferente e tudo mais. A gente não tem como saber. Mas, ele tá como diretor e roteirista, tá? Só pra lembrar. Mas vale ressaltar que a entrega dele vai ser boa, sabe? Podemos apostar que vai ser um filme bom. Infelizmente, essa é a verdade. Sim, eu tava nessa expectativa. Quando teve, há 2 anos atrás, eu acho que a gente tava lá na GGRF, foi há 2 anos atrás, que teve esse anúncio do afastamento do James Gunn. E aí teve uma live que, se não me engano, tava o Léo do Mestre da HQ, tava o Edilson do Cabana do Leitor e tava outras páginas também, tudo que a gente estava discutindo sobre isso. Quem poderia ser o diretor pro Guardião da Galáxia 3? A maioria zoou falando que poderia ser Zack Snyder, mas falando sério, eles falaram o Taika Waititi. Só que até então eles não tinham dado um posicionamento sobre como que ficaria isso, né? Pra falar a verdade, até então, o Guardiões da Galáxia 3, né, aparentemente tinha sido cancelado por causa do Thor, né? Porque estaria o elenco todo do Thor. E aí, não, eles confirmaram, vai ter Guardiões da Galáxia 3, o Thor não tá no elenco. Vale lembrar, né, que tipo assim, Guardiões da Galáxia 3, ele já era um plano desde o início, né? Mesmo antes de surgir a ideia de Thor, Amor e Trovão, porque isso daí foi um plano que eles tiveram assim de última hora, porque o Thor aceitou fazer outro filme, então vamos continuar. E como ele teve esse lance com Guardiões, eu acho que foi muito legal deles continuarem e ter essa nova trajetória, né? Eu fiquei triste porque eu achava que ia ser os Asgardians of the Galaxy, mas não, é só o Guardião da Galáxia 3 mesmo. Ou ainda não tem um nome completo, igual o Homem-Aranha, que a gente sabia que ia ter um novo, mas não tinha um nome.
Vai que vem um nome depois. Mas como aquilo, né? Não tem Chris Hemsworth confirmado ainda no filme, né? Então... Eu acho que, assim, em questão do elenco, talvez possa ter uma alterada aí por conta desse lance do Thor e tudo que vai acontecer em Amor e Trovão com relação a esse filme, né? Eu acho que vai ter muita coisa, porque o Guardiões da Galáxia Volume 3, ele tende a ser um enredo em que mostre desse lado místico também. Então a gente não pode dispensar a presença do elenco de Thor, Amor e Trovão nesse filme. Mas é um filme que eu acho que depois do Thor, a gente vai ter mais informações do que vai vir acontecer, porque até então o Guardiões da Galáxia está muito atrelado ao Thor, né? A última informação que a gente teve até então, eles estão meio que juntos. Então, vamos saber pós o filme do Thor. Eu acho que até isso do nome mesmo vem depois. Tenho quase certeza. Sempre foi isso, né? Eu lembro quando, em Vingadores, né? Quando apareceu o Thanos pela primeira vez na cena pós-créditos, e aí a gente começou a saber que ele era relacionado ao negócio do Tesseract, sendo que o Thor fala que o Tesseract pertence a Asgard e também, ao mesmo tempo, no Capitão América 1, né? O Caveira Vermelha fala que o Tesseract também era uma preciosidade dos deuses nórdicos. Ele também menciona uma parada dessa. Até então, né? A gente imaginava que Thanos ia ser relacionado ao universo do Thor. Até que chegou a Guardião da Galáxia e o Thanos aparece. E aí aparece também toda a história das joias e tudo isso que... Cara, o Guardião da Galáxia entrega toda a trama da saga do infinito, que foi essas 3 primeiras fases aí. Eu não imagino se o Guardião da Galáxia 3, ou os próximos filmes do Guardião da Galáxia, vai continuar sendo o ponto central das próximas fases. Eu achava que eles iam ir pra mais parte mística, né? Tipo, Doutor Estranho, Wanda. Mas tem os Eternos aí, tem a Capitã Marvel, tem pelo menos 4 filmes que vão estar no espaço, então, né? Thor, Capitã Marvels, né? O Guardião da Galáxia e os Eternos, né? 4 filmes que são sobre o espaço. Então, eu acho que Guardiões da Galáxia pode ser uma ligação, né? Como você falou, que eles serviram meio que de pontapé pro tema principal, o principal vilão dessa nova, da fase anterior da Marvel. Essa nova fase, o pessoal ele tá especulando que seja a nível cósmico também, né? Por conta desses 4 filmes principais. Mas também tem um 5º filme, que é o filme do Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, em que o Kang, ele pode ser um personagem muito importante para se tornar meio que o grande vilão por trás de tudo que vai acontecer nessa nova fase do Sam. Então, a gente ainda não sabe se talvez ele apareça, tenha alguma relação com Guardiões da Galáxia, né? Porque a gente não sabe nada sobre esse filme. Seria muito interessante se tivesse essa ligação. Mas uma coisa que eu tô esperando muito, porque, tipo assim, eu acho que todo mundo que gostou do filme dos Guardiões da Galáxia tá esperando depois do volume 2, é aparecer o Adam Warlock. Porque, tipo, ele é um personagem muito icônico, que ele deveria ter mais destaque, tipo, como antagonista no universo cinemático. Então, eu tô apostando pra ele ser meio que o principal, um dos principais antagonistas desse novo filme do Guardiões. É a deixa que Guardiões da Galáxia 2, né? A deixa que Guardiões da Galáxia deixou. Aí pro terceiro, né? Porque o 2, ele foi só um filme de ligação, né? Ele realmente não teve um enredo que interferisse tanto na saga do infinito como foi o primeiro, né? O primeiro, o primeiro explodiu porque era muita coisa relacionada. E o segundo não. É uma história ali que você pode até pular. Mas tem esse finalzinho aí que fala do Adam Warlock, como você bem lembrou, né? E tem todo o lance da Tropa Nova que ficou em aberto também, né? Que eles morreram. Exatamente. São 3 coisas que Guardiões eu acho que vai ter uma ligação com essa fase futura. Que são os seres celestiais, né? Como a gente já falou, do Ego. Ele fala que existem seres muito mais poderosos do que muita gente imagina. Ele fala que ele não é o único, ele deixou isso em aberto. Os próprios soberanos e o Adam Warlock. E isso daí da Tropa Nova que eu ia comentar, né? Porque meio que Zendar morreu, né? Mas a Tropa Nova, a Nova Corps Academy, né, que é meio que uma instituição da Tropa Nova de preparação de soldados intergalácticos, são 3 civilizações. Uma delas apareceu em Capitã Marvel, que são o pessoal lá dos Kree. E ainda não apareceu essa terceira civilização lá, esse terceiro planeta. E um personagem que eu tava falando que eles talvez introduzam, que o James Gunn tinha falado que ele poderia aparecer no terceiro filme do Guardiões da Galáxia, que ele tava querendo esperar pra que ele aparecesse no filme dos Guardiões, era o Nova.
mas o Nova é interpretado pelo Sam Alexander, é um garoto da Terra. E é uma pessoa representativa, né? Porque ele é um jovem latino dos Estados Unidos. Eu acho que vai ser muito legal. Esse é aquele que aparece no desenho do Homem-Aranha Ultimate? Exatamente. Que é o cabeça de bode. Por isso que eu apostei que o Nova ele não tenha uma introdução como o Marvel Boy, porque o Marvel Boy é um personagem totalmente diferente dos Jovens Vingadores, mas ele faz parte da equipe, então ele pode aparecer ou não. Mas eu acho que, como eles estão apostando na representatividade, talvez o Nova seja o Sam Alexander, e ele pode aparecer ou não no terceiro filme dos Guardiões. Você acha que eles podem dar retcon nessa coisa de eles terem destruído Zenda, né? Ou será que tava nos planejamentos, né? Porque os primeiros 5 minutos de Guerra Infinita praticamente acaba com todo o plot do primeiro Guardião da Galáxia. Ou seja, todo o esforço que eles deram lá pra salvar Zendar e no final, não. Não, simplesmente não. Mas tem as possibilidades, né, das linhas temporais lá, né? Com aquela linha temporal onde o Thanos morreu. Ali Zendar ainda existe e a Tropa Nova também. A Tropa Nova tá inteira lá, né? Eu espero que isso seja explicado, porque aconteceu tudo em 2014. Então, tipo assim, a gente para pra pensar que de 2014 a 2023, né? Porque a gente tem que pensar até agora, até 2023, tudo mudou. Tudo literalmente está mudado por conta do que aconteceu com o Thanos. O Thanos foi eliminado em 2014. Então, gente, o que aconteceu com o resto da história, né? Que é aí que entra a série What If, né? Que é uma das séries que tá pra vir aí. O último filme, né? O último filme confirmado, porque além dele tem mais outros 3 filmes que foram anunciados. Todos esses filmes que a gente falou até agora, eles têm data. Quarteto Fantástico não tem data, mas está confirmado que vai ser na fase 4. Outros filmes podem vir em outras fases, ou talvez na fase 4, não sabemos. Como, por exemplo, Capitão América 4, né? A gente não sabe em que momento vai entrar ainda, né? Mas Quarteto Fantástico vai ser fase 4, só falta uma data ainda, e dirigido pelo John Watts, o mesmo diretor do Homem-Aranha. Olha aí, eu não sabia disso. Eu acho que esse vem em 2024. Não acho que eles vão botar o Quarteto Fantástico em 2023, porque ainda tem muita coisa aí de série pra vir pela Marvel, e a gente sabe que a Marvel gosta de lançar as coisas devagarzinho, eles não jogam, por exemplo, as séries no Disney Plus, foi cada semana um episódio, eles não jogam assim, vai consumir o conteúdo, eles dão um tempo. Então, eu acredito que o Quarteto Fantástico venha em 2024, até pelo fator pandemia também, porque isso atrapalha gravações e é um filme que todo mundo tá muito assim, ok, ou ele vai ser uma porcaria, ou ele vai ser muito bom e vai salvar o Quarteto Fantástico. Ai, meu Deus, veio pelo menos tá algum assim. Filme bom do Quarteto Fantástico. Exatamente. Então eles não podem cagar com esse filme. É o único filme de todos esses que foram anunciados que eles têm uma pressão muito maior, porque todos os outros eles já tiveram entregas muito boas. Porque até agora não teve confirmado o X-Men, né? Tipo, eles tinham anunciado algumas semanas atrás os Mutantes e não tá nessa lista. Não foi confirmado. Será que eles mudaram a ideia? Será que vai ser uma série? Eu gostaria muito que fosse uma série. Nossa, isso é muito legal. Mas é isso. 2024, Quarteto Fantástico. Eu concordo plenamente. Fala primeiro. O universo Marvel, desde o final da saga do infinito, ele tá parado em 2023, né? Todas as séries e filmes que estão saindo agora estão sendo pra mostrar tudo o que aconteceu até 2023. Então eu imagino que até 2023 vão estar sendo os filmes que vão estar ainda sendo as consequências do Ultimato, e Quarteto Fantástico pode ser o primeiro realmente depois dessas consequências aí. Eu ia afirmar exatamente isso. Eu tô esperando, tipo assim, eu criei uma expectativa de que o Quarteto Fantástico vai ser o pontapé pra essa nova saga da fase 4, né? Porque a gente sabe que com certeza vai ter alguma coisa envolvida com o cósmico, o arco cósmico da Marvel, e o Quarteto Fantástico ele tem uma total relação com o vilão de Quantumania, do Homem-Formiga e Vespa, que é o Kang. O Senhor Fantástico ele tem uma relação de deter o Kang junto com o Homem de Ferro e tudo mais, ele se junta com os Vingadores, as duas equipes se juntam pra conseguir deter. E o Kang ele tem toda essa relação de multiverso, de linha do tempo, de viagem no tempo, então vai ser o principal arco depois de Ultimato. A gente sabe que vai falar sobre viagem no tempo, sabe que vai falar sobre multiverso, então acho que ali vai ser a mesma coisa que aconteceu em Vingadores A Era de Ultron, que a gente sabia que a saga do infinito
infinito estava sendo despertada ali, falando sobre as joias do infinito, falando sobre o vilão principal, que era o Thanos. Então acho que Quarteto Fantástico tá sendo isso. Vai ser o primeiro filme da fase 5 que vai despertar essa saga. Ela vai chegar e falar, é isso daqui que tá acontecendo, é isso daqui que vai ter que juntar a galera toda pra lutar no final. Que importância. Tal como o primeiro Guardião da Galáxia também, né? Que apresentou Exatamente. na primeira vez o vilão de forma inteira, né? Sem falar que os Eternos têm uma ligação com o Galactus também, né? Que é outro vilão de Quarteto Fantástico. Sim, Galactus é um dos vilões que estão sendo cotados pra ser o vilão principal dessa fase, mas eu acho que o Galactus ele é um vilão tão grande, tão, de forma literal e também significativa, que eu acho que eles vão deixar isso daí pra depois, mesmo que ele apareça ou seja citado. Eu imagino que a presença do Galactus no Eternos vai ser como o Thanos no primeiro Guardião da Galáxia. Ele vai aparecer finalmente, mas não vai ser algo realmente tão importante pra trama, mas importante pra quem sabe quem é ele, né? E aí exatamente. Só no Quarteto Fantástico, que como você falou, Era de Ultron, né? Que a gente vai ver realmente mostrando tudo, por que esse vilão é importante e tal, pra criar um problema maior pra, não sei, um Vingadores ou algum que tá pra vir aí pra fechar essa fase, né? Uma coisa que eu acho que vai ser bem importante no Quarteto Fantástico e pra frente do Quarteto Fantástico vai ser criar novos heróis principais, que as gerações vão mudando, os atores vão ficando velhos, isso é fato, e o público ele tem que se renovar, porque assim, a gente também vai ficando velho. Então, a gente... 10 anos que a gente acompanha essa droga, né? Caramba. Exatamente. Então, eles precisam, naquele momento ali, fazer essa virada de chave. Então, por isso que Quarteto Fantástico vai ser um filme com muito peso. Não só os fatores que o Juan trouxe também, vai ser um filme de virada de chave de geração. Sim, porque vai ser uma oportunidade de, ou vocês vão ter novos, talvez aí venham os novos Vingadores, né, os Vingadores adolescentes, ou venham outras pessoas, porque ali vai ser o que vai acontecer pra frente. Acho que vai ser meio isso. Porque não enxergo a Disney falando assim, acabou no Quarteto Fantástico, acabou Marvel, segue aí, vamos fazer outras paradas agora. Não enxergo. Dá muito dinheiro, gente. Não. Mas eles têm que atualizar. E eles precisam Eu acho que fase 4, ela realmente tá. Todos esses novos supergrupos, né? Como o Juan bem destacou, os Jovens Vingadores. Tem também a teoria dos Vingadores Sombrios, né? E os Thunderbolts, que é tipo o Esquadrão Suicida da Marvel, que tá sendo montado aí. O final do Falcão e Soldado Invernal deu a entender isso com o recrutamento do agente americano. O Quarteto Fantástico e talvez por isso que eles estejam empurrando os X-Men, porque seria muita coisa pra apresentar nessa fase aí já. Total. Porque ainda tem o Guardião da Galáxia, né? Ainda tem essa turma que tá pra viver mais tempo ainda. A não ser que eles morram todos do 3. E fora que você tem que apagar a memória de filmes que já foram feitos de alguma forma, assim. Comparação sempre vai ter. Mas quando eles trouxerem os mutantes pra dentro da Marvel de fato, eles têm tudo que limpar o que aconteceu até então. Porque muita gente fala mal das sagas dos X-Men e tudo mais, mas foram filmes muito importantes para as histórias dos heróis no cinema. E muito marcantes, com elencos marcantes. Então, foi o filme do vai ter esse peso. Pois é, tipo, volta lá no X-Men 1, que foi o que você foi lá no cinema criancinha pela primeira vez ver um filme de herói, ou algo próximo a isso. Foi um dos meus primeiros, por exemplo. Então, eles têm que limpar a memória para trazer uma coisa nova e não tão nova ao ponto de deslinkar da história. Porque, por exemplo, eles não podem trazer o Wolverine da forma que eles vão introduzindo o Wolverine novo, porque tem todo o cuidado com a parte do Capitão América, tem todo o cuidado de ele ser um herói antigo. Então, qual mutante que eles vão trazer sem destruir a linha que foi construída sem ficar confuso, porque os fãs do quadrinho vão reclamar se eles botarem um Wolverine lá do zero do lado do Quarteto Fantástico. Gente, não, cadê a relação dele com o Capitão América, por exemplo? Wolverine, então, eu acho que é o último que vai aparecer, dos principais aí. Eu aposto em Jean Grey e Scott, apesar de a gente ter visto eles recentemente, tem que ser. Eles são os principais e eles são mais fáceis de apresentar uma nova origem também. Eu acredito que eles vão ser os primeiros mesmo. Mas até a construção do Professor Xavier, do Magneto, tem que ser muito bem linkada pra não chegar lá e falar assim, beleza, por que eles não apareceram lá no Capitão América? Sabe? Eles têm essa relação e precisam desse cuidado. Então, o Wolverine é fácil, eles podem fazer igual no X-Men Evolution. Tem um episódio que mostra que o Wolverine lembrando, Capitão América, eu conheci ele uma vez, aí tem uma flashback. Pronto, você não precisa de mais disso. Tem as próximas séries aí, como a gente já falou, que é o Loki,
What If, Miss Marvel, a gente já falou também, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, não sei as expectativas que eu tenho pro Cavaleiro da Lua, She-Hulk, né, que pode ser também para introduzir uma nova Vingadora para substituir o Hulk. Aí o especial de Guardiões da Galáxia, Invasão Secreta, né, que é outra saga que está sendo preparada aí com a presença dos Skrulls. Coração de Ferro, com a Riri Williams, que vai substituir o Homem de Ferro como mais um dos jovens Vingadores. Eu achei que ela estaria só na série do Armor Wars, das Guerras de Armadura, né, que é a série que vai estar uma grande combate. Eu achei que ela ia ser introduzida ali. Mas a série dela está confirmada como antes de Armor Wars. E depois a série Wakanda, né, e é isso. Eu acho que vale a gente, quando eles anunciarem as séries, igual que eles anunciarem os filmes, a gente voltar aqui. É isso aí. Eu acho que a gente comentou bastante, dá conteúdo pra caramba aqui, né? Um abraço pra todo mundo. Obrigado por quem ficou aqui. Tchau, tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.